Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio a diretora da Udia TV, a jornalista Carliete Nunes, que tem estado na linha de frente da organização dos debates que são transmitidos pela nossa emissora. Primeiro, Carliete, bom dia, seja bem-vinda. Tivemos no último dia 20 um debate com os candidatos à Prefeitura de Teresina. Qual o balanço? Como é que foi essa experiência de mais uma vez promover um debate como esse? Bom dia, Eliezer, João Magalhães, Del Melo, participação especial aqui na mesa de áudio do programa. Bom, esse trabalho de cobertura das eleições, ele começou bem antes do início da campanha. A gente tem uma tradição no Sistema Udia de Comunicação em fazer uma cobertura séria, focada no jornalismo e apresentar propostas para a população tomar a melhor decisão. A gente começou lá atrás com Gestão THE, foi uma série de entrevistas com os candidatos, os pré-candidatos, ainda no mês de maio e junho. E um dos momentos mais importantes e mais decisivos e de mais tensão para uma emissora de TV é quando realiza o debate, exatamente pela questão do confronto direto entre os candidatos. Nós realizamos na última terça-feira o debate com os candidatos à Prefeitura de Teresina. Foi um sucesso. A gente lamenta muito, inclusive, a não participação do atual prefeito, doutor Pessoa, que confirmou participação, mas no dia do debate ele alegou questões de saúde, não pôde comparecer, apesar de que no dia seguinte a agenda dele estava toda preenchida, inclusive a partir das 8 da manhã, né? Então foi um problema de saúde que durou menos de 24 horas, Eliezer. Mas agora vamos falar do próximo debate, porque a gente sabe, inclusive vocês recebem muita ligação de Timon, né? Isso. A gente sabe que a nossa audiência, tanto da FM Udia quanto da Udia TV, ela é imensa em Timon, eles realmente acompanham a política, a gente tem o feedback imediato, e é imediato mesmo, gente. Quando a gente trata de política e de sucessão eleitoral em Timon, no nosso telejornal Dia News, então a gente tem a satisfação de dizer que a partir desse ano nós vamos realizar o debate com os candidatos à Prefeitura de Timon. Vai ser na próxima terça-feira. O horário vai ser diferente do outro. Dessa vez a gente vai começar o debate a partir de 1h20 da tarde. Muito bem. É sempre um momento importante para dar a oportunidade do eleitorado conhecer esses nomes, o histórico e fazer o comparativo. É verdade. Então, assim, e ressaltar, você falou isso no dia após o debate de Teresina, que o Sistema Udia de Comunicação usa essa regra de convidar os candidatos exatamente por aquela questão que vocês estavam comentando agora há pouco, eu estava ouvindo no rádio do carro, que é a questão da representatividade dos candidatos no Congresso. Então, para deixar muito claro aqui para os ouvintes, existe uma regra eleitoral que ela diz respeito à participação em debates e à participação na propaganda eleitoral gratuita, que vocês estavam falando. No caso do debate, leva-se em consideração a bancada de parlamentares, tanto na Câmara dos Deputados quanto no Senado. E no caso da propaganda eleitoral, a Justiça considera apenas a quantidade de parlamentares na Câmara. Então, nós recebemos, convidamos no debate de Teresina 4 candidatos com representatividade, um não compareceu. E no caso de Timon, teremos 3 candidatos de partidos com representação na Câmara. São eles a atual prefeita, Dinair Veloso, o candidato que é do PDT, não é isso? O candidato Henrique Júnior. PSB, Rafael Brito, do PSB. Dinair Veloso, do PDT. Henrique, eu estou falando na ordem alfabética, que é para não ter problema. Henrique Júnior, do PL, e Rafael, do PSB. Esses correto, partidos. Perfeito. Eu já digitei tanto essas informações, gravei. Esses partidos, eles têm representação na Câmara, estamos aguardando, foi confirmada a presença dos 3 candidatos, então a gente aguarda, mais uma vez, um debate propositivo, onde a população de Timon, e aqui eu faço o convite a todos que moram em Timon, e as pessoas de Teresina, porque são quase irmãs, né? Muita gente de Teresina se interessa muito pela sucessão lá em Timon e vice-versa. Tem muitas pessoas que moram lá, trabalham aqui, e o contrário também acontece. Então, é de interesse também dos teresinenses saber o que acontece lá na nossa vizinha cidade de Timon. Um pouco do preparo, me permita, João Magalhães, do preparo. As assessorias são convidadas, as regras são repassadas com antecedência para evitar questionamentos futuros? Olha, as emissoras de rádio e televisão, por serem concessões públicas, elas precisam seguir um rito de organização de um debate eleitoral.
A primeira coisa, a gente precisa informar a Justiça Eleitoral, no caso TRE, no caso de Timon do Maranhão, né? Que a gente vai realizar o debate e na data X, convidando os candidatos de acordo com o critério definido pela Justiça. A partir daí, a gente precisa fazer o desenho desse debate, definir as regras e, com muita antecedência, convidar os representantes, os assessores desses candidatos para uma reunião para que a gente apresente previamente essas regras. E eles atestem que aceitam. Tem todo um protocolo, a gente entrega uma cópia dessas regras, eles assinam, tanto aceitando as regras quanto se comprometendo a comparecer ao debate. E aí tem a parte que é interna, né, Eliezer? Você participou da organização do debate, é uma coisa complexa, porque a gente tem que garantir, não só para quem está assistindo, mas para os próprios candidatos, e existe uma fiscalização muito intensa dos assessores, a questão da isonomia entre eles. Então, desde a posição em que eles ficam sentados dentro do estúdio, a dinâmica de sorteio de quem pergunta e quem responde, o sigilo das perguntas no caso de um debate em que haja perguntas pré-definidas pelo sistema, tudo isso tem que ser muito bem organizado para que a gente possa garantir essa isonomia tanto para o público quanto para os candidatos que participam do debate. O comentário era mais no sentido, nem era uma pergunta, era mais no sentido de que muitos serviços públicos em Teresina e Timon são interligados, né? Não se pode pensar em mobilidade urbana de Teresina se não incluir os 200 mil habitantes de Timon, né? Na saúde também não dá para se pensar saúde em Teresina se não lembrar da prestação... Se não levar em consideração que Teresina recebe muitos timonenses, inclusive Timon faz parte da RID, né? Exato. Que é a região que integra aí, se eu não me engano, 14 ou 15 municípios da Grande Teresina, incluindo, que é a única cidade de outro estado, né, que faz parte da RID, é Timon. Exatamente. Temos um ouvinte na linha. Alô, você do telefone, bom dia. Bom dia, Eliezer. João Gomes, ouvinte, prazer muito grande, Casa Mourinho. Minha saudação especial aí a Carliette. Ela tem a quem puxar. Muito competente, muito eloquente, raciocínio rápido, boa dicção, ótima dicção, inteligente. Parabéns, Carliette. Uma profissional, uma mulher, uma jovem senhora que eu conheci menina ainda. Vou dar uma sugestão para ela, já como atua aí como produtora dessa pauta de debate, ela colocar também uma matéria em relação à pessoa com algum tipo de deficiência, no nosso ir, nessa buraqueira miserável que tem em Teresina, aquele ponto de ônibus ali da Praça Marechal Deodoro da Fonseca, misericórdia de Deus, ontem eu presenciei, veja só, inédito no Brasil, pode até ser enviado lá para a rede nacional. É uma cadeira de roda virando. A cadeirante caiu na cratera daquela, ela virou para o lado, descendo no sentido do Maranhão, para o lado da direita. Se ela vira para o lado da esquerda, caiu na via de rolamento das sucatas, que funciona como transporte coletivo urbano, aí eu não sei qual o resultado, certo? Placas, painéis, buracos, aclives, declives, todos fora do padrão da ABNT, é uma avacalhação generalizada. Será que esses candidatos teriam algo a tratar em relação, a mencionar, a falar, a defender? Eu sei que sim, que já foi perfeito em duas ocasiões. Os demais fica em interrogação. Um abraço a todos, até breve, eu sou o Carlos Amorim. Só mandar aqui um abraço, um agradecimento ao ouvidor-geral do Estado, professor Raimundo Dutra, está exercitando o ofício de ouvidos ouvindo aqui na FM Dia. Um abraço, professor Dutra. Raimundo.
Amorim, eu queria te agradecer muito e dizer, viu, meninos, que eu atesto que o Carlos Amorim é ouvinte fiel do Comando Geral. A última vez que eu estive aqui foi apresentando o Comando Geral do Dia da Mulher. E ele foi um dos primeiros a ligar parabenizando. Então, assim, todas as vezes em que eu participo de alguma forma do Comando Geral, ele liga para fazer esse comentário. Realmente, ele me conhece desde pequena. O meu pai e eles são amigos. Meu pai é radialista, aposentado. Então, Zé obrigada. Nunes. Com o padre abraço. Zé Nunes. Então, Amorim, respondendo aqui a sua sugestão, agora eu vou falar um pouco do Comando Geral e da cobertura das eleições pelo Comando. A gente iniciou a série de entrevistas com os candidatos a vice-prefeito, que deve encerrar na próxima semana. Então, informar a todos que estão nos ouvindo que a gente vai dar início, depois dessa série de entrevistas com os candidatos a vice, a entrevistas com candidatos a vereador. Nós teremos todos os dias 2 vereadores debatendo as suas propostas e as suas visões para o Parlamento Municipal. E é, inclusive, a oportunidade, Amorim, de os meninos aqui fazer esse tipo de questionamento, porque realmente é um problema sério. O Sistema Dia de Comunicação sempre trata desse assunto, da falta de acessibilidade para as pessoas. Então, eu convido quem tiver interesse em fazer perguntas, enviar aqui, porque na próxima semana a gente dá início à entrevista e ouvir quais são as propostas desses candidatos. Lembrando que nós temos 482 candidatos a vereador em Teresina. Então, seria humanamente impossível a gente conseguir falar com todos. Então, a gente vai usar um critério que é chamar um candidato por partido, por coligação, para que a gente possa ouvir todas as múltiplas vozes de vários espectros políticos. Então, a gente está muito animado com essa cobertura. E reforçar, Eliezer, sei que eu falo muito. Não, fica à vontade. No Quem dia a dia sou eu? vocês sabem. Quem sou eu para lhe interromper? E reforçar que a nossa cobertura, ela não se restringe apenas à questão dos debates e esses projetos especiais como Gestão THE. A gente trata de eleição no dia a dia. A gente tem um Comando Geral que tem uma pegada mais comunitária. É importante que a gente esteja próximo das pessoas e ouvindo as suas reclamações. Mais uma vez, agradeço a participação do Amorim. Mas no nosso telejornal de 13h, o Dia News, a gente trata todos os dias dessa movimentação de campanha. Eu convido as pessoas a continuar acompanhando aqui o Sistema Dia, o Dia TV também, nesses outros horários. Bom, Carliete, objetivamente, o debate ele tem vários blocos, cada bloco com uma proposta. De que forma está organizado? Pronto, vamos lá. A gente tem a impressão de que o debate, porque a gente nunca sabe, a gente sabe que horas começa. Certo. Mas o horário que termina vai depender muito dos ânimos dentro do estúdio. Por quê? A gente teve no debate de Teresina uma série de pedidos de direito de resposta. Isso. E que a maioria deles foi acatado. Acho que, se eu não me engano, apenas um não foi concedido. Isso. Então, assim, a gente imagina que o debate vai ter uma duração de 2 horas. Ele começa no primeiro bloco com a apresentação. Os candidatos vão ter 2 minutos para se apresentar. A ordem de apresentação foi sorteada no dia da reunião, então tem uma ordenzinha, eu não vou lembrar agora qual é. Logo depois, os candidatos vão responder a perguntas pré-definidas pelo sistema. Nós vamos elaborar essas perguntas e elas vão ser apresentadas na hora por sorteio. Sorteia a pergunta, sorteia quem responde e quem faz a réplica. Esse é o primeiro bloco. No segundo bloco, a dinâmica é igual à do debate de Teresina. São vídeos, a gente vai sortear um jornalista da casa para fazer uma pergunta. E também vai ser sorteado quem responde e quem faz a réplica. No terceiro e quarto blocos, confronto direto. O candidato vai poder escolher para quem pergunta e com tema livre. Esse é o terceiro e quarto blocos. Para finalizar, no quinto, as considerações finais. Agora eu quero deixar uma coisa clara aqui também. Existem modelos matemáticos para que a gente faça sorteio de dinâmica em debate. Esses modelos matemáticos consideram a possibilidade de você ter um número par e um número ímpar de candidatos. Quando o número é par, fica muito mais fácil, porque a matemática é perfeita, né? Você sorteia um que pergunta para o A, que pergunta para B, e assim você consegue fechar amarradinho. Mas quando o número de candidatos é ímpar, e nesse de Timon a gente tem certeza de que sim, a menos que alguém decida não comparecer, espero que isso não aconteça, existe a possibilidade, como aconteceu no de Teresina, de o último candidato a perguntar não ter para quem perguntar. Porque as 2 dinâmicas iniciais foram perfeitas. A perguntou para B, B para C. Nesses casos, o último candidato tem a prerrogativa de escolher para quem ele pergunta. Não é uma garantia, é uma possibilidade, mas é uma possibilidade que tem que ser considerada. Sim. Então, só para as pessoas entenderem o quanto é complexo, a gente tem que fazer vários cálculos
para pensar em todas as possibilidades na dinâmica do debate. Verdade. Então, no caso, vai ser na prática praticamente no mesmo que ocorreu com Teresina, já que só veio 3 candidatos. Exatamente, né? nós esperávamos 4, recebemos a nota oficial já faltando algumas horas para o início do debate, mas como a gente trabalha com planejamento, a gente já imaginou que isso podia acontecer. No caso de Timon vão ser realmente 3, então pode acontecer novamente isso. Só uma curiosidade, no caso de Timon, os advogados que julgam os direitos de respostas, eles são da OAB do Piauí ou da OAB do Maranhão? Eles são da OAB Piauí. Acho que não há uma rigorosidade nesse sentido, né? Uma flexibilidade. Não. Desde que sejam indicados pela OAB, a gente tem essa parceria. Inclusive, agradecer aqui a OAB pela disponibilidade dos profissionais. Eles indicam, a gente solicita. Também é uma das etapas, né, de planejamento. Sim. A gente solicita, eles recebem muitas demandas nesse sentido durante a campanha. Eles indicam e a gente vai ter novamente 3 advogados para julgar os pedidos de direito de resposta.